Mateus 22, a partir do verso 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez somos gratos pela Tua palavra. Pedimos que ela fale conosco nesta noite de uma maneira muito especial. Nós entendamos o Teu propósito e a Tua revelação, ó Pai, e possamos aplicá-la em nossa vida, no nosso viver diário, ó Pai. Que cada irmão saia nesta noite com a compreensão clara a respeito da sua salvação, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A parábola das bodas nos ensina a respeito da oferta da salvação. A parábola das bodas nos ensina a respeito da oferta da salvação. É um versículo ou um texto de significado mais amplo, que tem aplicação primária aos judeus, mas depois ela se estende a todos aqueles, porque aponta de um modo geral a todos quantos o Evangelho de Cristo venha desvendar os seus corações, pela pregação das boas novas desse Evangelho, pelo convite da graça soberana de Deus. É um quadro espiritual do que acontece no que diz respeito à salvação do homem. Se é que temos, como diz a palavra, ouvidos para ouvir. Se temos ouvidos para ouvir, precisamos entender que tipo de abordagem é essa que a parábola das bodas está nos trazendo, ilustrando aqui como uma festa de casamento a oferta da salvação. É como um noivo, Cristo, no casamento do noivo Cristo com a sua noiva, a igreja. E essa parábola das bodas, irmãos, ou do casamento, nos revelam, assim como numa festa de casamento, que o convite da salvação, que o convite, o apelo da salvação, ele é como o convite de um casamento que se faz.
Inicialmente, quando você faz um convite de casamento, ou quando você recebe o convite de casamento da parte de alguém, no primeiro momento você pode até se alegrar com o convite, mas num segundo momento, quando você pensa, de repente eu não vou ter um dinheiro para comprar um presente, de repente eu não vou poder ir naquele dia, de repente vou estar trabalhando, tem várias circunstâncias que vão colocando entre você e aquele convite que você recebeu, e você então, já entendendo que é um convite, não se sente obrigado a cumpri-lo, ou a obedecê-lo, ou aceitá-lo. Essa é a ideia que inicialmente se passa de um convite de casamento, quando alguém não se sente obrigado a participar de um casamento pelo fato de ter recebido o convite. Ilustrando de certa forma que, de um modo geral, o banquete da salvação também, ele não é imposto, porque a ideia que as pessoas têm, irmãos, de um modo geral, de doutrina da salvação, quando se fala que Deus já tem os seus eleitos, os seus escolhidos, muita gente tem a ideia de que Deus esteja obrigando as pessoas a se converterem, de que Deus esteja impondo às pessoas a doutrina da salvação para que elas creiam de qualquer maneira, a qualquer preço e a qualquer custo, como se as pessoas estivessem até fazendo um favor para Deus, para a sua aceitação. E o papel do evangelho então fica no processo invertido. Ao invés do homem se tornar aceito aos olhos de Deus, é o homem que fica parecendo que quer aceitar a Deus, como se o homem pudesse aceitar a Deus, ter essa escolha dele aceitar a Deus ou não. Há um convite geral que pode ser muito bem rejeitado ou muito mal rejeitado pelo homem, mas há um convite interno que é basicamente naquilo que se resume o último versículo que nós lemos, de que muitos são chamados e de que poucos são escolhidos. Mas o fato é que quando você recebe um convite e decide por participar, você demonstra grande consideração para quem o convidou. E que foi o que faltou àqueles homens inicialmente aqui na parábola das bodas. Aqui a Bíblia diz que ao serem convidados, informados a respeito do banquete, que já estava tudo pronto, preparado, cada um foi cuidar dos seus próprios interesses pessoais. Um foi procurar o campo, outro os seus negócios, outros acharam que era melhor matar os mensageiros, os profetas, perseguir o evangelho, até para que impedisse que essa mensagem fosse estendida a outros, a mensagem da salvação. Então a primeira coisa significativa é que ao comparar a mensagem da salvação ou a oferta da salvação com uma festa de casamento, Jesus está nos chamando para uma celebração de alegria e de comunhão com Ele. Falar em festa é falar de alegria. Ele celebrou as bodas do seu filho. E quando nós vamos pregar o Evangelho, quando vamos anunciar as boas novas, precisamos ter em mente isso. Embora o convite do Evangelho seja um convite também para a crucificação diária do nosso eu, é também um convite para a alegria, porque nos alegramos em Cristo e na pessoa dele e na sua obra maravilhosa em nosso favor. Existe então no Evangelho provisão suficiente e completa para todas as necessidades da alma humana. Quando se faz um banquete, quando se faz uma festa, se espera oferecer o que há de melhor para os convidados. E Deus também, quando oferta o Evangelho aos homens, Ele oferta o Evangelho como provisão completa para a satisfação das necessidades do homem, para aliviar a fome e a sede espiritual que há no coração do homem, para que esse Evangelho traga perdão e paz com Deus.
Perceba que estão falando novamente em paz com Deus e não em paz de Deus. Paz com Deus é o restabelecimento da nossa comunhão com Ele. É mais do que paz de Deus, que é apenas um sentimento que os homens têm. Então nós olhamos para o texto e trata-se de um banquete grandioso, onde o rei, o Senhor, né, o rei celebra as bodas do seu filho e diz: olha, o banquete já está preparado, já está tudo certo. Chama agora, já matei os bois, já matei os cevados. Está tudo pronto. Venha participar dessa celebração. Toda essa provisão é uma demonstração do amor manifestado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deseja nos unir a Ele mesmo, restaurar-nos a família de Deus como filhos queridos. Deseja nos trazer a uma experiência, vestir-nos com a própria justiça dele, dar-nos uma posição em seu reinado espiritual e, acima de tudo, nos apresentar inculpáveis diante de Deus no último dia. Então o Evangelho, em resumo, é uma oferta de pão ao faminto, de alegria para o triste, de um lar para o que não tem um lar, né, para o desprezado, de um amigo para o perdido. O Evangelho, então, é boas novas, é boas notícias que Deus oferece ao se identificar com o homem pecador mediante o seu Filho querido, o seu Filho que Ele deu por amor do homem perdido. Por isso aquilo que o apóstolo João diz em 1 João 4, verso 10, não deve sair da nossa memória. Ele diz: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A maneira que Deus encontrou de nos tornar aceitáveis a Ele foi através do seu Filho. E a oferta desse casamento, dessa união, dessa comunhão que fora quebrada, e agora o Evangelho traz a oferta de um relacionamento agora restaurado na pessoa do Filho, comparado aqui na figura do casamento. Mas uma coisa que me chama a atenção, amados, no texto é que os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. A ideia que o texto me passa nesta parábola é que o Senhor, quando Ele diz, tudo está pronto, vinde para as bodas, Ele diz, a minha parte eu já fiz. Da parte de Deus não há nada faltando para a salvação do homem. Da parte de Deus, todo o procedimento tomado para que os homens fossem salvos já foi realizado. E lá na cruz, quando Jesus disse está consumado, Ele simplesmente confirmou todo esse projeto, todo esse propósito de Deus, concebido na eternidade passada, da salvação do pecador. Então, ninguém jamais vai poder dizer que Deus foi injusto, que foi culpa de Deus que Ele não se salvou, porque o Pai demonstra nessa parábola estar pronto para acolher, pronto para receber. O Filho está pronto para perdoar e limpar toda a culpa do homem. O Espírito Santo está pronto para santificar e para renovar. Os anjos estão prontos para se regozijarem diante de cada pecador que retorna ao caminho reto. E a graça está pronta para assisti-lo. E a Bíblia Sagrada para instruí-lo. E o céu está pronto para recebê-lo. Tudo preparado por Deus, tudo nos mínimos detalhes preparados por Deus, para que o homem tomasse posse da salvação plena.
preparada pelo Senhor desde a eternidade passada. Mas só uma coisa é necessária: que o próprio pecador estivesse desejoso de ser salvo. Eis o grande problema da humanidade diante da oferta da salvação. Diante de convites amplos, plenos, generosos, ilimitados, mas a natureza humana corrompida pelo pecado não sente desejo por Deus. O homem não tem desejo por Deus, ele não busca a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que não há ninguém que busque a Deus, a menos que Deus tome a iniciativa de buscar esse homem, de trazê-lo para si. Esse homem jamais caminharia na direção de Deus. Foi assim no Éden, e é assim na história da humanidade. Quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem fez foi se afastar de Deus. E o homem continua se afastando de Deus. A porta da salvação está aberta, mas os homens não querem passar por ela. Porque o homem não tem vontade, a sua vontade está cativa ao seu pecado. O homem já nasce escravo do pecado. E a menos que ele seja ressuscitado ou renascido pelo Espírito Santo de Deus, ele não poderá corresponder às expectativas e ao convite pleno do Evangelho da salvação. Que isso jamais seja esquecido de nós, irmãos. Que nós não fiquemos debatendo e nos perdendo em minúcias a respeito daquilo que já está claro e simples. Deus sempre será achado inocente. Deus sempre será achado inocente do sangue das almas perdidas que não o buscam. O Evangelho sempre fala aos pecadores como seres responsáveis por dar contas a Deus. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído de um convite universal, embora se torne eficaz somente aos que creem. Somente aos que creem que o Evangelho se torna significativo e a morte de Cristo então tem significado. Só para aqueles que creem, ele é suficiente para a humanidade inteira, mas é eficaz somente aos que creem. Embora poucos são os que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados a entrar por ela. Todos são convidados a fazer parte do banquete. Mas o texto nos revela uma outra coisa importante. Embora essa salvação seja, esse convite seja amplo, ilimitado, mas por causa da natureza depravada do homem, ele então rejeita o convite. E isso me faz observar o que acontece no mundo de um modo geral, irmãos. Com as pessoas com quem nós convivemos, milhares de ouvintes do Evangelho que em nada se beneficiam dele. Há pessoas que amam os crentes, há pessoas que amam as orações dos crentes, há pessoas que amam as músicas dos crentes, há pessoas que amam a presença dos crentes, até entendem alguma coisa do Evangelho, mas não se beneficiam do Evangelho. Ouve a palavra domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, mas não creem para a salvação de suas almas. Não estão comprometidas com o Evangelho. Não sentem qualquer necessidade especial pelo Evangelho. Frequentam as igrejas, mas continuam
Como se o Evangelho não tivesse nenhum poder de transformação. E uma das coisas que marcou muito a vida de Lutero foi que quando ele bateu seus olhos em Romanos 1, 16, 17, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Poder para transformar, poder para salvar. E as pessoas não estão vivendo assim. Irmãos, as pessoas estão muitas vezes na igreja e não veem qualquer beleza no Evangelho. Simplesmente se tornaram mais um ritualista. As pessoas seguiam um certo ritual numa determinada denominação, determinada igreja, e continuam seguindo seus rituais. Muita gente, o que mudou foi só a nomenclatura. Antes iam a uma missa e agora vão a um culto. Mas suas vidas não mudaram. Suas vidas não foram transformadas pelo Evangelho. Muitos talvez não cheguem a odiar as doutrinas da graça, da salvação. Muitos não chegam nem a se opor, nem fazer algum tipo de oposição ao Evangelho. É indiferente, porém não recebem esse Evangelho no coração. Eis o grande problema para a raça humana. Embora a oferta do Evangelho seja ilimitada, universal, mas ele está com seus ouvidos, seus corações corrompidos pela depravação e não pode crer por conta própria, não pode vir até Deus por conta própria. Jesus disse certa vez em João 5,39, que examinai as Escrituras porque vós quereis ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam e vocês não querem vir a mim para ter vida. Disse Jesus. Pessoas mesmo examinando as Escrituras não conseguiam ver o testificar de Cristo nas Escrituras Sagradas. Porque tudo que nós encontramos na palavra, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, precisa focar na pessoa de Cristo. A nossa pregação é cristocêntrica. Todas as histórias, para nós não tem nenhum sentido estudar a história de Davi e Golias, e estudar simplesmente como uma história de um menino que matou um gigante, se esses ensinamentos não apontarem para Cristo. Para nós não faz o menor sentido estudar a história de um grande peixe que engoliu um profeta, se isso não apontar para a pessoa de Cristo. E assim todas as outras histórias bíblicas não têm o menor sentido se Cristo não for a figura central. Se você olhar para a Bíblia Sagrada e não conseguir ver Cristo, então há alguma coisa defeituosa na sua compreensão das Escrituras Sagradas. Cristo é a figura central. A nossa pregação é cristocêntrica. Nós nos voltamos para Ele, porque foi Ele que morreu na cruz em nosso lugar. O que mais impressiona nesse texto, irmãos, que há outras coisas. A pessoa que muitas vezes está na igreja, mas não se sente tocada pelo Evangelho, congrega, participa, se envolve, muitos às vezes são até batizados na igreja. Mas mesmo assim os seus corações não são aquecidos pela chama viva do Evangelho, que transforma o homem e faz dele um consciente morador do reino celestial, habitante da pátria celestial. E além de tudo isso, além de não se empolgar com essas coisas, se empolga com outras coisas. Há pessoas que são sinceras, que há coisas que elas gostam mais do que o Evangelho. Há pessoas que gostam mais do seu time de futebol do que o Evangelho. Há pessoas que gostam mais da sua televisão do que do Evangelho. Há pessoas que gostam mais do seu trabalho do que do Evangelho. Há pessoas que gostam mais do seu dinheiro, das suas terras, dos seus negócios, dos seus prazeres, e os tem como assuntos muito mais interessantes do que os assuntos concernentes à salvação da alma.
E esse é um estado mental deplorável para a raça humana. Quando o homem chega nesse nível, nesse estágio, é terrível. Mas a preocupação aqui é que nós olhemos para os nossos próprios corações, para examinarmos as convicções do nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no final do capítulo, final da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que devemos examinar nós mesmos. Olha só, no capítulo 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. É um chamado a uma convicção. Que nós examinemos nosso próprio coração, irmãos, e tomemos o cuidado de que, como que não seja a nossa condição como a de muitas pessoas que não têm convicções claras no seu coração a respeito da salvação. Um pecado notório pode matar seus milhares, mas a indiferença e a negligência ao Evangelho pode matar 10 milhares. A indiferença e a negligência ao Evangelho pode matar 10 milhares. Afastar 10 milhares de pessoas. Multidões se verão no inferno. Multidões se verão no inferno, não tanto porque desobedeceram abertamente os 10 mandamentos. Aliás, há gente por aí que não é cristã, que tem um padrão de vida moral muito mais elevado do que muitos cristãos. Infelizmente, essa é a verdade. Então, multidões se verão no inferno, não especificamente porque desobedeceram abertamente os 10 mandamentos, mas porque fizeram pouco caso da verdade em Cristo, revelada na pessoa de Cristo. Cristo morreu por eles na cruz, mas eles o negligenciaram. Como a palavra no começo aponta para a atitude dos judeus ao rejeitarem o Cristo, o Messias de Deus, e agora revelando num grupo de pessoas que também, ao receberem a oferta do Evangelho, preferiram amar mais as suas coisas do que o reino. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por fim, a parábola das bodas nos aponta para uma triste realidade. Triste, porém necessária. Que todos quanto professam falsamente a fé cristã serão detectados, desmascarados e condenados eternamente no último dia. É o que a Bíblia diz. Essa é uma verdade nua e crua, que deve ser dita, deve ser pregada. O Senhor Jesus nos conta na parábola que quando finalmente chegaram os convidados para as bodas, o rei entrou para ver os que estavam às mesas e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E o rei perguntou ao homem como ele havia entrado sem estar vestido as roupas nupciais, estando vestido inapropriadamente. Como é que você conseguiu entrar aqui? O rei pergunta e não obtém resposta. O que eu aprendo nesse texto, amado, é que as vestes nupciais haviam sido dadas pelo rei, mostrando que é o rei que toma a iniciativa de preparar os meios, os instrumentos para a salvação do homem. Os elementos que levam o homem à sua salvação são preparados pelo próprio Deus.
E ele já determinou que é pela graça, por meio da fé, que somos justificados em Cristo. Ele já estabeleceu o meio, o caminho, o processo pelo qual o homem pode participar do banquete celestial, das bodas do Cordeiro, e encontrar-se ali naquela festa, encontrar-se ali naquele banquete, sem estar com as vestes nupciais, era uma rebeldia, uma rebelião, era uma incapacidade para o homem, pois o homem, ao estar num banquete, promovido pelo rei, sem as roupas dadas pelo rei, significava alguém que estava achando que podia estar no banquete sem depender do dono do banquete, entrar na festa sem ser convidado, ou achar que tinha recursos, elementos em si mesmo, nas suas obras, na sua própria bondade, que lhe pudesse fazer participar daquele banquete. Esse homem que se encontrava na festa, sem as vestes nupciais, me faz pensar naquelas pessoas que confiam nas suas próprias obras para se salvar. Pessoas que confiam na sua própria capacidade, no seu talento, na sua bondade, para encontrar o caminho da salvação. Ele não tinha resposta. O rei pergunta para ele: como você chegou aqui, amigo? Interessante, irmãos, que a palavra amigo aqui nesse texto, eu estava observando no original, isso aqui é um termo pejorativo. Amigo aqui no texto original, a ideia de um falso amigo. Alguém que estava fingindo ser amigo do rei, mas não tinha nada com o rei. Assim como há muitas pessoas que fingem ser cristãs, mas não são cristãs. Tem nome de cristãs, frequentam igrejas cristãs, carregam até uma Bíblia, mas não vivem a fé cristã. Não defendem, não se posicionam, não se comprometem, não sujam as mãos no serviço do Evangelho. Essa ideia que esse homem, que não estava com as suas vestes nupciais, me passa no texto aqui. Sabe por que ele não tinha resposta? Porque não existe resposta para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Não existe resposta para quem não está em Cristo Jesus. Por isso, Jesus ordena, o rei ordena aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos. Tem um significado aqui, irmãos. Amarrar de pés e mãos, mostre para ele que ele não tem condições. Os seus pecados têm o amarrado assim, o impossibilitando de caminhar na luz. Ele só lhe resta as trevas. Com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude. Sabe o que eu aprendo aqui também, irmão? Sempre haverá alguns falsos membros na igreja de Cristo. Enquanto o mundo existir, é impossível lermos os corações dos homens. Enganadores e hipócritas nunca serão totalmente excluídos do meio cristão, dos verdadeiros meio cristão, desde que uma pessoa professe obediência ao Evangelho e ela viva extremamente correta. Nós não ousamos afirmar categoricamente se essa pessoa de fato não esteja justificada com Cristo. Entretanto, não haverá qualquer dúvida no dia do juízo, irmãos. No dia do juízo não haverá o olho infalível de Deus. Irá discernir quem é o que serve e quem é o que não serve, quem é o seu povo e quem não é o seu povo.
Coisa alguma, senão a fé verdadeira, será capaz de subsistir no fogo do julgamento de Deus. Somente a fé verdadeira em Cristo prevalecerá no dia do julgamento, no fogo do julgamento do Senhor. Ninguém, senão os verdadeiros crentes, se achará, pela graça de Cristo, habilitado a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Todo e qualquer cristianismo espúrio será pesado na balança da justiça de Deus. E como no tempo do profeta Daniel, vai ser encontrado em falta. Para muita gente vai ser encontrado em falta. O que me faz descansar o coração é nessas verdades, irmãos. Que um dia os falsos, os enganadores, os falsos profetas, os falsos pregadores do Evangelho, um dia terão que enfrentar o juízo de Deus. Isso traz tranquilidade e segurança para a minha alma. Saber que nem tudo está perdido, que um dia estaremos frente a frente com o Senhor. E juízo de Deus esse que já somos colocados todo dia. A Bíblia diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Isso tem que trazer segurança, embora nos angustie saber que há tantos falsos profetas por aí, anunciando um evangelho barato, um evangelho de prosperidade, de curas e milagres, um evangelho que o homem não tem que se converter ou ser transformado pelo poder desse evangelho, mas um evangelho que faz o homem pensar só no aqui e agora, só na vida nesta terra e não na eternidade. Ao hipócrita de nada valerá ter falado muito sobre religião, ter tido a reputação de ser um cristão eminente entre os homens. O seu triunfo não vai durar ou perdurar. Ele será despido de toda essa plumagem emprestada de cristianismo vazio, barato, e será julgado perante o tribunal de Deus. Ficará nu e trêmulo, desvendado. A Bíblia diz que um dia nós seremos desvendados, porque todas as coisas estarão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz: mudo, condenado por si mesmo, sem esperança e sem salvação. Como o caso do rico, da parábola do rico e Lázaro, que não tem nada a ver com esse seriado que está passando aí na Record, mas a parábola que Jesus conta do estado da alma dos homens. O rico que está lá não por causa da riqueza em si, mas porque rejeitou o Evangelho. Mas ele está no Hades e ele não pede para sair de lá. Ele pede só para refrescar a boca dele lá, mas não pede para sair. Porque ele sabe que esse é o destino que lhe reservou. Ele está condenado por si mesmo, porque sabe do evangelho que rejeitou, e ele é responsável pelas suas escolhas. Ele será lançado nas trevas exteriores, em opróbrio, colhendo assim aquilo que semeou na sua vida. Aquele rico sabia disso. O que ele estava passando, o que ele estava colhendo o que ele semeou na vida. E a lei da semeadura é infalível, irmãos. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Deus é um justo juiz. Isso me traz muita segurança. E a Bíblia diz que aqueles que procedem falsamente com relação à fé experimentará o choro e o ranger de dentes daqueles dias. Por isso que nós nesta noite, amados, ao olhar para esse texto, estamos diante da celebração da ceia do Senhor, que é uma preparação, um convite para que um dia nós estejamos diante das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo nosso Senhor,
Que nós aprendamos com a sabedoria desses quadros, desta parábola, para que nós possamos confirmar a vocação da nossa eleição em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,10. 1 Pedro 1,10. Sim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Acerca dessa salvação, confirmar, a nós também é tido, tudo está pronto, vinde para as bodas, é o convite do Senhor, vindes para as bodas, Deus já fez a parte dele. Temos o cuidado de não recusar o que fala. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 25. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. A Bíblia diz: temos cuidado, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios, atentos, vigilantes. O tempo urge, o rei em breve entrará para ver os convidados. Amém? O rei em breve entrará para ver os convidados. Já recebemos ou não a veste nupcial? Você está vestido com as vestes nupcial? E de quem são essas vestes? Essas vestes são as dadas pelo rei? Ou são as vestes que você mesmo está construindo? Que tipo de veste você tem para apresentar no dia do banquete das bodas do Cordeiro? Essa é a grande indagação levantada pela parábola, diante da oferta da salvação. Já recebeu as suas vestes? Já nos revestimos de Cristo ou não? Que jamais descansemos, enquanto não pudermos dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Que essas palavras soem diariamente em nossos ouvidos, que sonde os nossos corações. Muitos são chamados, convite para todos, chamado geral. Poucos são os escolhidos, chamado eficaz, chamado interno. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É a recomendação da palavra de Deus. Então que nesta noite, quando participarmos da ceia do Senhor, você pense nisso. Como tem sido o seu procedimento como cristão, para que você não seja um crente enganado, que você seja um crente fiel, firme e convicto em Cristo Jesus. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor.